Que na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Eu sei que não
Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus, Ele abençoe a sua família. Estamos aqui dando início a mais um culto que realizamos todas as quintas-feiras na nossa igreja. Devido aos decretos, devido a tudo isso que está acontecendo e vem acontecendo, não apenas no nosso país, mas praticamente em todo o mundo, infelizmente, lamentavelmente, nós ainda estamos com a igreja de portas fechadas. Como eu sempre digo, a igreja física, o templo, porém a igreja espiritual não. Essa está de porta aberta. E é graças a esse recurso que nós temos aqui, é que nós podemos chegar até a sua casa, até o seu lar, e levar uma palavra de conforto, uma palavra de vida, uma palavra que ela possa mudar a sua situação. E eu gostaria, já neste momento, de unir a minha fé com a sua e que nós possamos então fazer uma oração e pedir a Deus para que venha nos guiar, para que venha nos orientar, para que tudo que for feito neste momento seja da sua vontade e não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Ó Pai querido e Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento e viemos aqui, Senhor, pedir a Tua direção, a Tua ajuda. Nós sabemos que sem o Senhor nada somos, nada podemos, que é graças à Tua misericórdia que permanecemos ou estamos de pé, meu Pai. Por isso, humildemente, como servo Teu, filho Teu, eu peço a Tua direção, eu peço que o Senhor possa falar ao coração de todos aqueles que estão nos assistindo, que o Senhor possa ser alcançado através das palavras que forem faladas nesta live, Senhor. Visita as pessoas que desde já toda a arma do mal, que ela caia por terra, que todos os projetos do mal, eles caiam por terra, meu Pai. Guarda a Tua igreja, guarda-nos neste momento em que nós estaremos aqui falando de Ti para estas pessoas. Fala ao coração de cada uma delas. É o meu pedido, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Diga graças a Deus, graças a Deus. Eu queria, nesse momento, falar com você aquilo que é de necessidade para a nossa fé. Como falamos a semana passada, como foi falado este domingo na Santa Ceia que tivemos pela manhã na igreja, nós estamos vivendo em tempos difíceis. Estamos vivendo tempos de dificuldade. E se nós que somos de Deus, se nós não vigiarmos, vamos terminar caindo no laço do diabo. Você imagine quantas pessoas que neste ano que passou
de março do ano passado, quando começou essa pandemia, até agora, abril, você já parou para pensar quantas pessoas naufragaram na fé, abandonaram a fé? Quantas pessoas que estavam se libertando, estavam dando seus primeiros passos rumo à fé, e por fechar os templos, essas pessoas, elas foram desestimuladas, elas desanimaram e voltaram lá atrás, no seu ponto de partida, de início. Voltaram a estaca zero. E não são poucas as pessoas. Porém, existem aquelas pessoas que mesmo com as portas da igreja fechadas, elas permaneceram firmes, com todas as dificuldades, com todas as travas, com todos os empecilhos e obstáculos. Ora abre a igreja, ora fecha, ora abre, ora fecha. Com tudo isso, ainda existem pessoas que têm a sua fé sólida. A sua fé está como uma rocha, sólida, firme. Eu me lembro aqui na Bíblia, quando certa vez Jesus tomou um barco, havia uma multidão de pessoas que o seguia, e Jesus tomou um barco e foi para outra margem do lago ou do mar da Galileia. Havia uma multidão ali acompanhando Jesus. Porém, poucos continuaram seguindo a Jesus. Muitos ficaram na margem de cá do mar, porque não quiseram pegar um barco, porque não quiseram ter o trabalho ou o esforço de remar e atravessar o mar como Jesus atravessou o mar da Galileia. Quer dizer, muitas pessoas, elas querem seguir a Jesus. Porém, quando vêm os obstáculos, porém, quando vêm as dificuldades, muitos ou alguns não querem fazer o esforço para continuar seguindo ao Senhor Jesus. Muitos ficam do lado de cá, da margem do mar. Outros seguiram a Jesus. O mar, a distância, remar, não foi um empecilho para que muitos continuassem seguindo a Jesus, para que muitos continuassem no caminho de Jesus. Porém, ali, outro tantos de pessoas ficaram para trás, voltaram para a sua casa. Disseram, não vou continuar porque tem que atravessar o mar, tem que remar, eu não tenho barco, eu não tenho uma carona para que alguém me leve, depois se me levar, como que eu vou voltar? Não é verdade? Quer dizer, muitos seguiram, outros muitos voltaram para casa. E não é diferente o que está acontecendo nos dias de hoje. Muitos estão continuando, mesmo com a igreja fechada aqui pela internet. Muitos estão ali aos pés de Jesus, buscando a Jesus em meio às dificuldades, em meio a tudo isso que estamos passando, crise econômica, uma crise na saúde. Porém, muitos estão ali firmes,
continuando seguindo a Jesus. Porém, lamentavelmente, há outros que ficaram do lado de lá da margem do mar e não estão seguindo a Jesus. Abandonaram, desistiram, e isso é preocupante. Isso é muito preocupante para quem é de Deus, para quem visa a salvação das pessoas. Isso é muito preocupante, é muito inquietante para nós que somos de Deus, homens de Deus, pastores, até você que é de Deus. Olhar para uma pessoa, às vezes seu próprio familiar, que estava congregando e que hoje já não tem nenhuma vontade de ir à igreja. Nenhuma vontade. Porém, se alguém nos chamar para ir num churrasco, para ir numa festa, né? Para ir assistir um partido de futebol, de basquete, pronto. Para isso ele tem ânimo, ele tem vontade, ele tem ganas. Mas já para buscar a Deus, ele não tem esse desejo. E volto a dizer para você, meu amado, minha amada, isso é muito, muito preocupante para nós. Por isso temos que tomar muito cuidado, vigiar todos os dias, zelar pela nossa vida espiritual, assim como nós cuidamos da nossa aparência, cortamos o cabelo, cortamos as unhas, nos alimentamos, nos higienizamos, cuidamos da nossa aparência física, externa, nosso corpo, né? Queremos sempre nos apresentar às pessoas bem arrumado, bem trajado. Muito mais temos que fazer com o nosso corpo espiritual, com a nossa vida espiritual. Também temos que alimentar. E como que nós alimentamos a nossa vida espiritual? Através da palavra de Deus aqui, desse livro, desse aqui que você está vendo. Quando eu me dedico à leitura da Bíblia, eu estou alimentando o meu espírito, estou fortalecendo o meu espírito. Quando eu faço jejum, não precisa que o pastor diga a você que você tem que jejuar. Não, não precisa. Você pode fazer isso sem que alguém peça a você. Quando você ora, nós temos todas as terças-feiras aqui no grupo do WhatsApp da igreja a oração. Não está podendo ter lá a oração na igreja, mas temos a oração. Você orar na sua casa. E fora isso, você levantar de madrugada, como eu faço. Eu levanto de madrugada, como agora, para falar com Deus, para buscar a Deus. Deus me desperta quase toda noite, 3 da manhã, eu me desperto e fico meditando nas coisas de Deus. Durante o dia eu não tenho tempo, mas durante a noite, a madrugada, é um silêncio, a gente tem tempo para buscar a Deus. Então, quando você faz isso, você está alimentando o seu corpo espiritual. Você está fortalecido, forte, você está, como disse Paulo, você está revestindo o seu corpo com a armadura de Deus. A armadura de Deus. Dê ouvidos a isso, porque estamos vivendo tempos difíceis. Vemos aí os nossos governantes politizando esse vírus, essa crise sanitária. Essa semana, o pastor postou no grupo, um pastor dizendo, já que não podemos abrir a igreja, vamos então alugar ônibus e fazer o culto dentro dos ônibus na porta da igreja. Porque a igreja não pode abrir as portas, não pode receber as pessoas, mas os ônibus, os trens estão lotados. As pessoas estão expostas a todo e qualquer tipo de situação nesses locais.
E as autoridades pouco se importam. Eles dizem que estão preocupados com a saúde, mas não. A preocupação deles é outra, é o poder. É triste a gente entrar nesse mérito, porém, só um cego que não consegue enxergar, que não consegue ver isso. A Bíblia diz lá em, se eu não me engano, acho que é em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, fala do caráter dos homens nos últimos tempos. Vamos abrir aqui a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, Timóteo, acho que é 2 Timóteo, deixa eu ver aqui, ó, já abri aqui em cima, fala a impiedade dos últimos dias. Olha o que diz a palavra de Deus. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. É o que nós estamos vivendo. Tempos terríveis, onde estamos privados praticamente do nosso direito de ir e vir. As pessoas não podem trabalhar, não podem abrir seus comércios. O trabalhador está sendo preso, autuado, enquanto os traficantes, os viciados estão livres. É aquela velha história, o errado está certo e o certo está errado. É isso que está acontecendo neste mundo. Outro dia eu até vi uma piada, no Facebook, num vídeo, de policiais entrando num comércio, e o policial falou assim, uma sátira: o que vocês estão fazendo? Aí um olhou para a cara do outro, que estava ali dentro do comércio, falou: se vocês estiverem trabalhando, vocês estão presos. Aí um olhou para a cara do outro e disse: não, nós estamos vendendo droga, estamos cheirando cocaína. Então, aí o policial: então tá bom. Então tá bom. A gente vê pessoas que querem trabalhar, pessoas que pagam aluguel, pessoas que têm famílias que dependem do seu trabalho, pessoas que dependem disso e não podem trabalhar, estão privadas de trabalhar, e se abrirem os seus negócios, são presas, são multadas. Onde já se viu isso? Aonde já se viu isso? Então a Bíblia diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Ele diz assim, versículo 2: os homens serão egoístas. Os homens serão egoístas. E veja se não é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje, um egoísmo grande por parte dos homens. Um egoísmo grande por parte de pessoas que pensam em si próprias. Diz mais: avarentos, presunçosos, arrogantes. Tudo isso nós estamos assistindo de camarote. Quanta verba que foi destinada à saúde e que ela se esfumou, que ela evaporou. Aonde foi esse dinheiro? Aonde está esse dinheiro? Foi para a saúde? Aonde estão os hospitais de campanha, os respiradores? Os bilhões de reais que foram destinados à saúde no Brasil? É porque os homens são egoístas, são mesquinhos, são avarentos, são miseráveis, não estão preocupados com a nossa saúde, estão preocupados com outra coisa. Diz assim: blasfemos, desobedientes aos pais. Olha a juventude de hoje, como o pastor dizia, domingo, é a juventude mimimi, são desobedientes. Eu lembro que na minha época de criança, e até hoje, antes de dormir a gente tinha que dar benção ao pai, dar benção à mãe. Quando chegava
um tio, uma tia, avó, avô, pessoas da mesma linhagem do pai, da mãe ou acima, nós tínhamos que dar bênção. Só dava a bênção a primo, porque estava, né, no mesmo patamar, mas chegava o tio, a tia, benção a tio, benção a tia. Antes de dormir, benção a pai, benção a mãe. A sair, benção a pai, benção a mãe. Se a gente não obedecesse, a gente era castigado. E era castigado. Hoje em dia, o filho é desobediente ao pai. O pai fala, você não vai sair? Você que pensa que eu não vou sair. Tá bom. Daqui a pouco, vira as costas. Tchau, tô saindo. Tô indo. Não sei que hora que eu volto. O pai, a mãe, fala com o filho, não adianta. Entra por um ouvido e sai pelo outro. E Paulo está nos alertando. Paulo está nos mostrando isso. Que nos finais dos tempos seria terrível. 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 E é o que está acontecendo. Essa geração nova, né? Uma geração que é deturpada. A gente vê aí mulher com mulher, né? Homem com homem. E isso parece para muitas pessoas um troféu, motivo de orgulho. Motivo de orgulho. Quando, na minha época, se uma pessoa ela era homossexual, ela escondia no máximo. Escondia de qualquer jeito, não queria. Era uma vergonha para ela, uma vergonha para a família. Hoje em dia, a pessoa assume, levanta a sua bandeira, toca a sua trombeta e está tudo certo, tudo normal. Tudo normal, tudo bonito. E ainda tem gente que se diz cristã, que está dentro desses parâmetros. Vive no homossexualismo e está dentro da igreja, como se fosse normal para ela. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante, meu amigo. Isso é de deixar a gente inquieto. Isso é de deixar a gente com um ponto de interrogação. E ele segue dizendo aqui, ó, ingratos. Quantas pessoas você ajuda, estende a mão para ela, e no dia que você precisa de um retorno, ela vira as costas para você. Quantas vezes você foi apunhalado pelas costas por pessoas que você ajudou, por pessoas que você estendeu as mãos, e que essas pessoas são ingratas, e que essas pessoas são ingratas a você. Não são agradecidas. Você arrumou um emprego para ela, uma vez você tirou ela de uma situação financeira, emprestando um dinheiro a ela, e ela não reconhece isso. Mas é o que o Paulo está dizendo, esse é o espírito nos dias finais. Ele está dizendo, saiba disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Então não se assombre, não se espante com a ingratidão, com a soberba. Para terminar, ele diz assim, e ímpios. No versículo teve assim, ó, sem amor pela família. Sem amor pela família. Você já está vendo na televisão o caso daquele garotinho Henri, que o padrasto, juntamente com a mãe, né? A mãe foi, vamos dizer assim, ou é réu também, que matou, segundo peritos, matou a criança a pancadas, a golpes.
mais de 23 hematomas na criança. E os dois mentiram juntos, disseram que caiu da cama. Eu comentava com o pastor Catito, quando era criança eu dormia na beliche. Quantas vezes eu caí da beliche, de quase 1,70 m, 1,80 m de altura, caía, ainda batia na cadeira, na outra cama, e saía andando normal. Como que uma criança cai de uma cama de 80 centímetros, 70 centímetros, e tem tantos ferimentos assim? Mas é o que diz a Bíblia. É o que está escrito aqui, olha. Que, vamos lá, que também seriam sem amor pela família. A gente vê o caso Nardone, aquela Richthofen, aquela garota, os irmãos Cravinhos. A gente vê tanta gente matando pai, matando filho, matando mãe. Mas é o que está escrito na Bíblia. É o que está escrito na palavra de Deus. A família, né, perdeu a sua essência. Perdeu a sua essência. Os pais envelhecem e os filhos mandam para um asilo e acabou. Deixa lá, joga lá e pronto, acabou. E todo mês vai lá receber a pensão do coitado. E deixa ele lá até morrer. Assim muitos filhos fazem com os seus pais, infelizmente. E se eu estiver mentindo, você pode dizer aqui nos comentários se é mentira. Se é mentira. Aí quando o filho vai preso, porque é um bandido, é um traficante, é um estuprador, a mãe, coitada, vai lá na casa penitenciária, se sujeita a passar pela revista, a tirar roupa, para levar comida para o filho, para levar isso para o filho. Se sujeita, se humilha. Olha o amor que a mãe tem pelos filhos e depois veja o que os filhos fazem pelas mães. E ele diz assim, olha, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. Esse é o caráter, esse é o espírito do homem nos finais do tempo. Traidor, né? Traidor, amante dos prazeres, irreconciliável. Esse é o espírito que tem reinado sobre esta terra. Esse é o espírito que tem pairado sobre esta terra. Esse é o espírito que tem dominado milhões e milhões de pessoas no mundo. E é o que nós vemos hoje, esse espírito no meio de muitos governantes, prefeitos, de políticos. É esse o espírito que a gente vê, ou não? É esse o espírito que reina lá em Brasília, praticamente, no meio daqueles congressistas. São arrogantes, prepotentes, avarentos, egoístas, amantes dos prazeres, são traidores, mentirosos, e por aí vai. E por aí vai. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós temos que cuidar da nossa salvação. Essa é a palavra de Deus para você. Lá no livro de Hebreus, você está com a sua Bíblia aí, abre aí. Lá no livro de Hebreus, diz assim, capítulo 2, o perigo da negligência, diz assim, olha, por isso é preciso que presentemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza, e toda
transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos? Lá em Timóteo também, onde a gente estava lendo, segundo Timóteo, tem um versículozinho, quero ler para você também, está aqui. Lá onde eu estava lendo, segundo Timóteo, capítulo 3, primeiro, segundo. Olha o que Paulo fala aqui, olha, no capítulo 4. Fala assim, olha, estava aqui, olha. Diz assim, versículo 4:4, capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó. Eles se recusaram a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Aí mais para frente, ele fala assim, versículo 7, né? Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Então, meu amigo, dê ouvidos. É o Espírito Santo falando com você. É o Espírito Santo querendo abençoar a sua vida. É o Espírito Santo querendo mudar a sua vida. Vamos cuidar da nossa salvação, vamos cuidar da nossa vida espiritual. Porque os dias são difíceis, os dias são terríveis. Os dias não são fáceis. E talvez pode ser que piore. Pode ser que piore. Então, guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra dentro de você, que o Espírito Santo ele possa fazer a obra dentro de você. Eu quero orar por você que está nos assistindo e que você não está firme, você está pensando em desistir, você está pensando em deixar o seu ministério, deixando para trás aquilo que Deus deu para você, Deus entregou para você. Eu quero orar por você, eu quero pedir a Deus por você nesse momento, por você que está doente, por você que está sofrendo, você que está passando por qualquer situação. Fecha aí os seus olhos, no nome do Senhor Jesus. Ó Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu faço essa oração em favor de todos aqueles que estão nos assistindo. Senhor, eu não sei qual o problema, eu não sei o que essa pessoa está passando, está enfrentando na sua vida. Mas uma coisa é certo, meu Pai. Como o Senhor disse na tua palavra, clama a mim e eu te responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. E eu clamo a ti por esta pessoa. Eu clamo por esta pessoa que está dividida entre dois pensamentos. Por essa pessoa que está insegura. Por essa pessoa que não tem a certeza dentro dela, meu Pai. Essa pessoa que já pensou em desistir, já pensou em abandonar a fé, já pensou, meu Pai, em deixar a tua casa, até com desculpas, dizendo, mas eu vou para outra igreja, eu vou para outro ministério, eu vou para outro lugar, porque eu me sinto melhor naquele lugar, eu me sinto bem naquele lugar. Meu Deus, quantas pessoas que têm pulado de galho em galho, meu Pai. Quantas pessoas que têm procurado a igreja perfeita e não têm encontrado. Mas não porque não exista, mas por causa da imperfeição dela, por causa que ela quer que a igreja, meu Pai, a igreja se enquadre a ela e não ela ao Senhor, meu Deus. E não ela ao Senhor. Quando o Senhor
certa vez disse que todo aquele que vier a ti, de maneira nenhuma o Senhor os lançaria fora. Mas o Senhor também disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do Senhor. O Senhor também disse daquele que faz escândalo por causa do teu nome, seria melhor tomar uma pedra de moinho, amarrar uma corda no pescoço e lançá-la ao mar. Meu Deus, da mesma forma que o Senhor nos chama, sujos, pecadores, da mesma forma que o Senhor nos chama de qualquer jeito, só vinde a mim, pode vir todos que estão cansados, carregados, que eu vos aliviarei. Ao mesmo, o Senhor também fala daquele que é ingrato e que olha para trás, daquele que é, meu Pai, amante do mal e causa escândalo por causa do Senhor. Por isso eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia dessa pessoa que nos assiste. Seja ela católica, evangélica, crente, não importa o dogma, não importa a sua religião, não importa a sua crença. Estenda tuas mãos para ela, seja ela da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, da Mesa Branca, seja ela espírita, seja ela quem for. Coloca tuas mãos, Senhor, sobre a vida dela e tenha misericórdia, meu Pai. Eu oro pela tua igreja, em todo mundo. Só guarda a tua igreja, guarda os teus filhos, em todo mundo, os teus servos, aqueles que estão trabalhando, fazendo a tua obra de coração. Guarda a vida deles, ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Eu oro pelas autoridades, eu oro pelas autoridades do nosso país, que o Senhor venha pesar as tuas mãos, separa, meu Pai, o joio do trigo, separa, meu Deus, separa, pesa a tua mão naqueles que são amantes do mal, aqueles que são avarentos, mesquinhos, presunçosos, orgulhosos. Meu Deus, faça alguma coisa para que o teu nome ele venha a ser glorificado, meu Pai. Abençoa a nossa cidade de Franca, abençoa os vereadores, prefeito, todos eles. Põe as tuas mãos também, meu Pai, e faz limpeza na igreja, limpa a tua igreja. O Senhor é o lavrador e nós somos essa videira. E o ramo que dá fruto, o Senhor limpa para que dê mais frutos. E se ele não dá fruto, o Senhor corta. E eu sei que o machado já está posto na raiz. Toma nas tuas mãos a todos, ó Espírito Santo, eu te abençoo. Receba a cura, receba a sua libertação, receba a sua bênção agora. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Seja abençoada, abençoado, para a honra e glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Olha, a sua vida está abençoada. Creia nisso. Deus é com você. Não foi você que escolheu a Deus, mas foi Deus que escolheu você. Não desanime, a luta é grande, mas a vitória, ela é certa. Esse domingo você fique atento, pastor Cleverson vai passar as coordenadas para nós de como será realizado o culto. Domingo passado foi uma bênção. Uma bênção foi o culto. Maravilhoso. Então você fique atento. Aí no rodapé nós vamos colocar o horário do culto, como vai ser feito, se vai ser online, se vai ser da igreja. É mistério, mistério de Deus. Vai ficar para a última hora para você saber. Tá certo? Olha, nós estamos terminando o nosso culto. Eu creio que você está abençoada. Assim que terminar o culto, sobe aqui a página do Facebook, não, desce, né, a página. Aqui no topo da página
tem todos os dados da igreja para você fazer a sua oferta, a sua doação. Não deixe de ajudar a obra do Senhor, de fazer o seu dízimo. E agora, muito mais fácil, você pode fazer um Pix. Tem o CNPJ da igreja, você usa o número do CNPJ da igreja para você fazer o seu Pix e vai cair direto na conta da igreja. Aí você depois pega e compartilha o comprovante de depósito no privado do pastor Cleverson, tá? No Zap, não põe no grupo não, coloca no Zap privado do pastor Cleverson ou do pastor Cleverson ou do irmão Encro, tá? Deus abençoe você, que Deus te ilumine, que você seja uma bênção, que você dê muito fruto para Deus. Até a próxima, até domingo, em nome de Jesus. O seu nome jamais esquecerei. Sempre vou lembrar da coragem, o amor, da firmeza e vontade, a fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentava a fúria de Roma, mas nunca negava sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam as ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira